dia a todas, a todos que nos acompanham e que depois poderão acompanhar com a disponibilização desse programa. É uma alegria, uma honra nós estarmos hoje no nosso CEAF, Centro de Aperfeiçoamento do Ministério Público Gaúcho, e podermos receber dois amigos, duas autoridades do Chile no direito, para nos mostrar um pouco da realidade que se vive num país tão admirado por nós brasileiros, um país que tem avanços, um país moderno e que tem os seus problemas também, mas que nos trazem, então, nos trarão as informações, o cotejo da realidade jurídica do Chile, para podermos juntos, então, entendermos também o que há de experiência no exterior, aqui próxima na América Latina, moderna, e que nós podemos também aproveitar para aperfeiçoar o nosso modelo. Então, temos a honra de ter a nossa presença o Dr. Rodrigo Rios, que é professor da Universidade Finisterra do Chile, de Santiago do Chile, e também da Universidade Católica do Maule. Católica do Maule. E também foi promotor de justiça, depois passou agora à advocacia. Também o doutor Javier Maia, que é membro do Ministério Público chileno, é promotor de justiça lá no Chile, que estão conosco então, nesta semana, vieram fazer um intercâmbio acadêmico. Já não é a primeira vez, o doutor Rodrigo é uma autoridade que vem lá do Chile há mais tempo, o doutor Javier nos recebeu no Chile em outras oportunidades, e estão conosco agora então, junto com a FMP, para compartilhar essa experiência na bondade que tem de oferecer então os seus conhecimentos. Sintam-se em casa no Ministério Público Gaúcho, no Rio Grande do Sul, façam desta casa a casa dos senhores e saibam que estamos ávidos a ouvi-los, como tem sido a nossa praxe de podermos aproveitar as experiências do exterior, as boas experiências, e agregarmos conhecimento e aperfeiçoamento. Doutor Luciano, também muito prazer, muito bem-vindo, estamos juntos hoje nesta apresentação, uma alegria estar contigo, Luciano, e passo a palavra a ti também, Luciano, por favor. Muito bem, professor Fábio, muito obrigado pelas palavras, cumprimentos ao doutor Rodrigo e ao doutor Javier, apenas manifestar minha satisfação por aqui estar e ressaltar a importância do evento. Os dois professores que aqui se encontram, professores de primeira linha, e que nos dão uma visão do sistema processual penal chileno, estão aqui para compartilhar informações e impressões a respeito desta realidade de um país vizinho que, como bem disse o colega Fábio, é um país muito admirado e que tem muito a nos ensinar, certamente, no trato da questão processual penal. Eu estive aqui há alguns anos como diretor do CEAF, uma ideia que eu não consegui levar adiante, talvez por falta de braço, era justamente um encontro dos ministérios públicos do Cone Sul, para que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências e trocar informações a respeito das temáticas que são próprias da atuação da instituição, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. E hoje vejo que se dá um passo, graças à FMP, que fez o convite aos professores para estarem no Brasil e que, gentilmente, por seu presidente, Fábio Sbardelotto, também estendeu ao CEAF essa possibilidade de termos aqui um colóquio, uma interlocução com os membros e servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, agradeço à FMP, na pessoa do professor Fábio Sbardelotto, seu presidente, e aos professores Javier e Rodrigo, que aqui se encontram justamente para nos ensinar e conversar um pouco a respeito do sistema processual penal chileno. Fica à disposição a palavra para os nossos convidados, e eu também não acabei ressaltando, mas me penitencio, o Dr. Rodrigo é autor de muitas obras no Chile, tem todo um contorno acadêmico muito forte, como eu disse, é doutorando na Argentina agora, é mestre, e o Dr. Javier também é uma autoridade no Ministério Público e acadêmica no Chile, porque é professor da Universidade Finisterra. Então, passo a palavra a vocês, que fiquem à vontade, já planejamos um pouquinho, então é bem informal também o nosso encontro. Sim, primeiramente, agradecer pelo convite ao Dr. Fábio, ao Dr. Luciano, também a todo o pessoal do CIAF. Aqui estamos em nossa segunda casa. Para mim é uma honra sempre estar com vocês aqui em Porto Alegre, compartilhar com
todos os parceiros que já temos aqui, não somente na FMP, sino também no Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde para nós é muito importante trouxer nossa experiência, não somente como promotores, ou em meu caso como ex-promotor, Javier, atualmente ele é promotor de justiça no Chile, mas também falar sobre qual é a experiência chilena neste caminho que foi iniciado no ano 2000 com um sistema que foi completamente mudado de lo que foi nossa história jurídica em termos processuais penais, porque a partir desse ano, ano 2000, começou Chile a implementar regras processuais penais que se identificam diretamente com um sistema acusatório. Por isso é interessante falar sobre isso, com essas expectativas que o Brasil tem também, com algumas mudanças particulares que vocês estão discutindo agora, que é melhor que também falar, por exemplo, de aquela decisão que vocês, ou que se adotou aqui no Brasil agora, ontem, se não lembro bem, sobre volver a discutir sobre a constitucionalidade ou não da figura do juiz de garantia, que é um sujeito processual que no Chile tem 23 anos já de aplicação prática. Então, por isso é interessante olhar também dessa forma crítica nossa experiência com nossas virtudes e erros nesse caminho de 23 anos. Então, por isso ficamos também aí abertos a qualquer pergunta, questionamentos ou debate que podamos fazer hoje para trocar essas experiências com os colegas aqui de Porto Alegre. Muito bem. Doctor Javier. Sí, en el mismo sentido, yo no hablo portugués, como se nota inmediatamente, pero en el mismo sentido, Rodrigo, agradecer la invitación y siempre la hospitalidad y la cordialidad que nos han mostrado en la Fundación, Fabio, ahora un nuevo amigo, Luciano, y a todo el personal acá presente. Y la verdad es que nos hemos sentido como en casa desde el primer día que llegamos, y esto se enmarca dentro de, digamos, una cooperación y una reciprocidad que implica, en particular con la Fundación del Ministerio Público, compartir las experiencias, porque así como creemos que es interesante para ustedes escucharla o saber de la experiencia del sistema procesal penal a partir del año 2000 a la fecha, también para nosotros es muy interesante conocer las experiencias que tiene Brasil respecto a su sistema, de sus problemas, de sus figuras, de su distinta competencia, de cómo funciona el Ministerio Público acá. Entonces, la verdad es algo que es un ida y vuelta, es algo enriquecedor para ambas partes, ambas instituciones y en general para la comunidad jurídica en general. Agradecido y a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que tengamos en este lapso. Muito bem. Acho que um bom ponto de partida é a exposição de vocês, porque no Chile, até o ano 2000, conforme o Dr. Rodrigo disse, havia um sistema absolutamente diferente. Entrou uma alteração total na legislação. O sistema era inquisitivo e eu acho que isso para nós brasileiros surpreende muito. E como era o modelo até o ano 2000, e daí como passou a ser, o que vocês têm hoje então, como funciona lá a atuação, tanto do Ministério Público, que não existia, né, isso vocês precisam realçar, eu acho, e daí para frente Ministério Público, o Judiciário como ficou e a Advocacia como está na atuação, os atores, não é, do sistema de justiça. Então como era e como está, como é hoje. Sí, é um ponto importante para falar do processo penal chileno, conhecer por que Chile fez uma mudança tão radical como foi aquela reforma processual penal do ano 2000. Porque desde o ano 1906 até o ano 2000, Chile, no Chile tivemos um sistema marcadamente inquisitório, marcadamente inquisitivo, onde, por exemplo, é muito interessante conhecer que durante aquele período não existia um Ministério Público. Chile não tinha um Ministério Público durante quase 100 anos. Então isso chama poderosamente a atenção de qualquer observador de nosso sistema, como é possível que um sistema processual penal trabalhe sem a presença dos promotores que, para qualquer analista de um sistema processual penal, é um sujeito processual fundamental. Mas Chile tuvo durante 100 anos aproximadamente uma ausência total daquele sujeito processual. E quem assumia aquelas funções que os promotores hoje fazem, também no Chile, aqui no Brasil e nos sistemas latino-americanos como regra geral, o judiciário. O judiciário chileno era o encargado de fazer as investigações e também formular as acusações daqueles fatos que eles tinham conhecimento ou tinham já uma convicção de que aquela pessoa foi a responsável
daquele delito, daquele crime. Mas o problema é que também o judiciário resolvia aquelas investigações e resolvia sobre aquelas acusações. Então, o mesmo sujeito processual fazia as 3 funções principais do processo penal chileno naquele então: investigar, acusar e resolver. Evidentemente que um sistema assim era insostenível durante muito mais tempo, mas o que é um ponto crítico é que mantivemos um sistema assim por um período muito extenso. Então, por que começou uma necessidade, ou precisávamos fazer uma reforma desta característica? Se pode entender também em termos históricos. Chile recuperou o trânsito à democracia, um sistema democrático a partir do ano 1990, depois de uma ditadura militar, onde foi ditada a nossa atual Constituição da República. Nossa Constituição Política da República foi feita naquele período ditatorial e consolidou, durante esse período ditatorial, um sistema inquisitório. Então, por isso, quando voltamos a retomar, ou retomamos novamente, regras democráticas, Chile imediatamente incorporou dentro de nosso ordenamento jurídico a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, a partir daí, começou um forte debate para ter uma regulação normativa a nível legal que falasse diretamente com aquelas obrigações internacionais para respeitar o devido processo legal. Então, durante 10 anos, tivemos um intenso debate dentro do Chile para estabelecer um modelo que estivesse muito mais perto daquela concepção de que é um sistema respeituoso do devido processo legal. Como ponto anecdótico, nossa Constituição atual, que foi feita naquele período ditatorial, não utiliza o conceito de devido processo. Foi feita em um contexto absolutamente inquisitivo. Então, por isso, é interessante também analisar desde uma perspectiva geral que o sistema chileno hoje, depois dessa discussão de 10 anos, quando entregou um novo Código Processual Penal marcadamente agora acusatório, está inserido em um sistema onde nossa Constituição fica em um extremo ainda inquisitório, desde uma perspectiva penal. Um Código Processual Penal marcadamente agora acusatório, que esse sim fala diretamente com essas obrigações internacionais que tem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que forma parte direta de nosso sistema jurídico. Então, a partir daí, desse ano 2000, significou uma mudança radical em nosso sistema, em nossa cultura jurídica, porque, primeiramente, como eu já falei, foi criado o Ministério Público. A partir daí, no ano 2000, começou a ter existência como sujeito processual o trabalho dos promotores. Por quê? Porque a partir daí os promotores começaram a fazer aquelas 2 primeiras funções que historicamente foram feitas pelos juízes do crime, aqueles juízes que pertenciam ao judiciário chileno. Por isso, agora os promotores, eles têm a exclusividade da investigação e eles têm a faculdade única de decidir quando eles vão acusar depois de fechar aquelas investigações. E somente ficou como única função dos juízes, em termos gerais, resolver as petições que os intervenientes fazem durante o procedimento, principalmente dictar a sentença definitiva, que pode ser, como já sabemos, condenatória ou absolutória. Esse é um ponto inicial interessante para conhecer desde uma perspectiva histórica como nasceu o Ministério Público e, a partir daí, qual é o protagonismo que ele tem dentro do nosso sistema. Javier, agora, ele vai falar especificamente quais são as funções do Ministério Público dentro deste novo contexto acusatório e que, repito, é interessante porque não tem comparação histórica dentro do Chile. E essa é uma diferença fundamental com vocês, onde o Ministério Público brasileiro tem uma história e uma trajetória e competências que são maiores que aquelas que tem o Ministério Público chileno. Muito interessante isso e é do desconhecimento, né, natural aqui no Brasil essa situação, porque não se imagina naturalmente que o Chile passou por esse rompimento e que até 2000, que é logo aí, havia um sistema que aqui só se estudava em livros como modelo acusatório, sim, né, porque nós já tínhamos algo bem próximo do acusatório, se não, né, bem adaptado, mas o sistema inquisitorial no Brasil era algo muito distante para nós. E as funções do Ministério Público, que nasceu em 2000, algo também interessantíssimo, porque o nosso Ministério Público é histórico, né, secular.
Então, Javier, provavelmente vocês foram dos primeiros concursos do Ministério Público. E como foi isso e o que faz lá o Ministério Público, então, porque é diferente, nós já temos esse contato e sabemos, mas quais são as funções principais lá do Ministério Público? Como señalaba Rodrigo, se crea el Ministerio Público, no tiene existencia sino a partir de la reforma procesal penal del año 2000, que empieza, se trató de establecer de manera paulatina, gradual, de manera a ir recogiendo en regiones, primero en regiones y luego hacia Santiago, que es la capital de Chile y es la región que tiene mayor cantidad de habitantes. Y de hecho Chile tiene 16 regiones y en la región metropolitana y una fiscalía regional, encabeza el organismo un fiscal nacional. Luego viene, que dura 8 años en su cargo. Luego vienen los fiscales regionales, que es uno por región, pero más o menos para que se den cuenta de la magnitud de la importancia de Santiago en términos de cantidad de habitantes, tiene 4 fiscalías regionales, divididas en zonas centro-norte, sur, occidente y oriente. Y los fiscales regionales son los que llevan en concreto la política de persecución penal del Ministerio Público establecida a nivel nacional en la realidad regional respectiva. Y luego están los fiscales adjuntos, los promotores adjuntos, por ejemplo, mi caso. Entonces, las funciones es una institución joven, como ustedes pueden ver, lleva 23 años de vida, y lo que le corresponde a nivel constitucional es un organismo que es autónomo, con patrimonio propio, personalidad jurídica, y le corresponde a nivel constitucional investigar todos los hechos que son constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública y además dar la debida protección a las víctimas y a los testigos. Escuchaba de Fabio que uno de los principales problemas o temas que había en relación con el establecimiento del juez de garantía tenía que ver con un tema de costos. Bueno, a nivel de nuestros países latinoamericanos siempre ese tema es un tema importante, porque somos países con recursos limitados y necesidades múltiples, y que hay que satisfacer esas necesidades. Bueno, ese elemento también se consideró al calcular básicamente los ingresos de causas que iba a tener asignado cada fiscal, y que se calculó que alrededor de un 8 o 10% de los casos, para que el sistema tuviera viabilidad, porque de lo que se trataba es que el sistema nuevo fuese mejor y demostrase ser mejor que el sistema antiguo, el sistema nuevo acusatorio en relación con el inquisitivo, en cuanto a tiempo de tramitación de las causas, las posibilidades de salidas, al reconocimiento de las víctimas, estándares internacionales en cuanto a duración de las prisiones preventivas. Para dar un ejemplo, en el sistema antiguo, inquisitorio, no era poco frecuente la mantención de la prisión preventiva por un tiempo tan prolongado que, en definitiva, cuando se dictaba sentencia condenatoria, supongamos 5 años, 6 años, 3 años y un día, se tenía por cumplido con el mayor tiempo que permaneció privado de libertad el imputado. Lo que, digamos, hace la excepción o contraría a las normas internacionales en cuanto a la proporcionalidad, a la necesariedad de las medidas cautelares, en particular de la prisión preventiva, que es una medida cautelar de última ratio, como conocemos. En consecuencia, considerando este tema, para que el sistema fuera viable, se estableció que alrededor de un 8 o 10% de las causas debían llegar a juicio oral. Y en ese sentido, además, se dotó al Ministerio Público de una serie de facultades que en el fondo lo que hacen es reconocer la existencia de los llamados criterios de oportunidad en la legislación comparada. En consecuencia, el Ministerio Público tiene herramientas durante la investigación que se realizan incluso de manera autónoma, sin control o sin intervención del juez de garantía, como por ejemplo el archivo provisional, que implica que yo, como promotor, tengo noticia de un antecedente, me llega un parte policial, una denuncia, la analizo, y de ese solo hecho de analizarlo me doy cuenta que los antecedentes no son necesarios o suficientes para el esclarecimiento de los hechos, y decido archivar provisionalmente ese caso. Y esa decisión no es revisable por el juez de garantía. Para que proceda al archivo provisional, uno de los requisitos es que no haya mediado intervención del juez de garantía. Y solamente en el caso de los delitos más graves, tiene una visación o un visto bueno de la autoridad superior, en este caso de mi fiscal regional, sí, en el caso de los delitos más graves. Lo mismo pasa con la facultad de no inicio. Si esa misma noticia criminis que yo estoy leyendo me doy cuenta que la responsabilidad penal se encuentra prescrita por alguna razón,
o que los hechos no son constitutivos de delito, puedo aplicar una facultad de no iniciar la investigación, que también requiere que no intervenga el juez de garantía. Y luego de eso ya hay otras que sí son sujetas al control del juez de garantía, como por ejemplo el principio de oportunidad, que con el mismo nombre que conocemos este tema de los criterios de oportunidad, que es la contraparte del principio de legalidad. El principio de legalidad supone que todo delito debe ser investigado por un tema de igualdad ante la ley. Entonces, cuando hay una denuncia, se deben investigar todos los delitos de manera de perseguir, digamos, tratar de establecer estos hechos y las responsabilidades respectivas. Lo que a la larga, digamos, no es un criterio muy honesto hacia la comunidad, porque no se pueden investigar todos los delitos. Hay delitos que son de más baja entidad, hay delitos respecto a los cuales no hay pruebas suficientes, y es bueno que el sistema lo que haga es transparentar y comunicar esa información a los ciudadanos, cosa que no haya expectativas desmedidas de ellos. Y en ese sentido, entonces, está el principio de oportunidad, que se aplica de manera judicial ante el juez de garantía con una decisión motivada, que éste debe tomar razón de pero está acotado a delitos que llamamos de bagatela o de bajo impacto, por ejemplo, que tienen una penalidad asociada inferior a lo que en nuestra legislación es una pena de 540 días de presidio. Bajo eso se puede aplicar el principio de oportunidad, siempre que no se trate de un delito cometido por un funcionario público o, digamos, que vulnere justamente temas públicos. Y además de esto, se establece un abanico de salidas alternativas. Las salidas alternativas en el sistema antiguo, en el sistema inquisitorio, no eran consideradas las salidas alternativas. En este caso se reconocen y se establecen, y hay una suspensión condicional del procedimiento, que es un acuerdo entre el promotor y el imputado, para establecer ciertas condiciones, que es parecido en el sentido no tanto del probation norteamericano, que es más en relación con una sentencia. Acá es una salida alternativa, pero que sí tiene el equivalente jurisdiccional de una resolución que pone término. Y en este sentido se puede establecer por un periodo mínimo de 1 año a 3 años con ciertas condiciones que se establecen. Por ejemplo, que el delito no exceda a los 3 años de privación de libertad. Por supuesto que el imputado no tenga condenas por crímenes o simples delitos, que es como se clasifican en nuestro sistema los delitos, se clasifican en crímenes, simples delitos o faltas, según su gravedad. Y además que no tuviese otra suspensión condicional vigente al momento de ocurrencia de los hechos. Y además está la posibilidad, también otra diferencia con el sistema inquisitorio, que reconoce a la víctima, la reconoce como un interviniente, le establece un catálogo de derechos a la víctima, y dentro de estos está la posibilidad de un acuerdo reparatorio, que implica, en este caso, el acuerdo es entre el imputado y la propia víctima, también acotado a cierto tipo de delitos, que son básicamente delitos que versen sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, que se trate de delitos culposos o lesiones menos graves, hasta lesiones menos graves, lesiones leves, etc. Y ese acuerdo también es como un equivalente jurisdiccional al término, en el primer caso la suspensión, si es que se cumplen las condiciones, en el segundo caso, si es que se cumplen los términos del acuerdo reparatorio. Por ejemplo, frente a un cuasi delito de lesiones graves, un delito culposo de lesiones graves, reparar a la víctima con una indemnización pecuniaria. Cuando se cumple esa indemnización, el caso se sobresee definitivamente. Entonces, esas son las herramientas como para ir descongestionando el sistema en la gran cantidad de causas que tiene, y además puede permitir la aplicación de procedimientos especiales que son de conocimiento y fallo, que eso también es un elemento importante, que son el procedimiento monitorio, en el que el fiscal, el promotor, solamente requiere la aplicación de una pena de multa, el procedimiento simplificado, que se aplica respecto de aquellos delitos que tienen una pena hasta 540 días de presidio, y el procedimiento abreviado, que se aplica respecto de delitos hasta, en la mayoría de los casos, hasta 5 años de prisión, y excepcionalmente respecto a ciertos delitos hasta 10 años. La particularidad es que en esos casos quien dicta la sentencia de esos 3 procedimientos es el juez de garantía, lo que es un elemento, digamos, que le da intervención también en el fallo, pero que también presenta unos problemas vinculados con la imparcialidad, que el profesor Ríos puede ahondar en ellos. Esas son básicamente como las funciones del Ministerio Público, son las
herramientas que establece el sistema para lograr una tramitación razonable de los casos y una efectividad también en la tramitación de los casos. É interessante a ideia de 3 procedimentos, assim, o abreviado, o simplificado e o monitório, cada qual com suas diretrizes específicas para o enfrentamento daquele tipo de delito, já com essas balizas, né? Nesse ponto, assim, os critérios de política criminal são bem definidos. E outra é a questão do arquivamento pela própria Fiscalia, pelo próprio Ministério Público, né, que é quem tem a última palavra. Nós também temos, mas há um procedimento de chancela pelo Judiciário. Né, e, embora a última palavra seja do Ministério Público, creio que é um procedimento mais racional, né, que reserva ao Ministério Público esse poder de dizer se procederá em juízo ou não. Mas eu tenho uma pergunta a respeito da questão das vítimas. Existe a figura da Defensoria das Vítimas, e há uma proposta de criação que recentemente foi enviada por uma mensagem presidencial. Como vocês veem isso? Como vocês veem? Temos em nossa Constituição atual reconhecimento explícito a que todas as vítimas de crimes dentro do sistema chileno têm o mesmo direito que os imputados a ter uma representação judicial gratuita pelo Estado. É uma definição constitucional, mas ainda não temos uma concretização daquele mandato constitucional em uma lei que implemente aquela Defensoria das Vítimas. É interessante o ponto porque discurso que fique perto da proteção das vítimas tem muito sucesso em termos eleitorais. Quem finalmente deve implementar a Defensoria das Vítimas é nosso legislador. E por isso é interessante analisar de que foi feito o mais difícil, que era mudar nossa Constituição. O mais fácil, aparentemente, é concretizar isso em uma lei. Mas ainda depois de 10 anos aproximadamente dessa mudança, dessa constitucional, ainda não temos essa implementação. E por isso agora, quando se está discutindo uma nova proposta constitucional, adquiere novamente força aquela necessidade de reforçar constitucionalmente esse dever de que nosso legislador implemente, agora sim, uma defensoria nessa lógica de proteção das vítimas. ¿Temos críticas a isso? Sim, temos críticas. ¿Por quê? E isso é interessante também para complementar aquelas funções que o Ministério Público tem dentro do sistema chileno. Dentro da concessão do sistema processual penal chileno, o Ministério Público tem a representação da sociedade. Isso, perfeito. O Ministério Público não tem uma representação da vítima. Então, pode ser possível que os interesses da vítima não estejam completamente representados pelo trabalho do Ministério Público, pelo trabalho de um promotor em um caso em concreto. Porque o Ministério Público tem dentro de nossa estrutura um princípio de objetividade. O que significa para nós que o Ministério Público, o promotor, deve investigar com imparcialidade. Isto é, fazer diligências de investigação, obter evidência e prova que pode ser também favorável para a posição jurídica do imputado. Então, para a vítima, isso é muitas vezes incompreensível. Como o promotor está pesquisando, investigando, fazendo diligências investigativas que favorecem ao imputado. Mas nosso sistema reconhece a vítima como um interveniente nos mesmos termos que o promotor, nos mesmos termos que o imputado e seu advogado defensor, e possibilita que ela possa ter um advogado que represente seus interesses. E por isso, o que fala o Dr. Luciano é importante, porque agora, sem essa implementação de uma defensoria como organismo público, somente podem, em princípio, ter acesso àquela representação jurídica aquelas vítimas que têm capacidade econômica de contratar um advogado que faça essa representação. Então temos aí um ponto de discriminação econômica, onde a maioria das vítimas não tem dinheiro para contratar um advogado, então ficam aí, sozinhas, sem uma representação direta jurídica dos promotores, e não têm a possibilidade de ter um advogado particular para que seja a voz delas durante as discussões em audiências, durante o desenvolvimento, por exemplo, de um julgamento oral. É um problema ainda. Muito importante isso, Luciano, bem lembrado, e Rodrigo destacando, porque em outras passagens que os doutores estiveram conosco, agora mesmo, na escola e em outros lugares, foi explicado, e é bom repetir isso aqui, a vítima no processo chileno pode se habilitar, né, no juízo oral. Né? Quando não há os acordos, aí vai para um juízo que são 3 juízes, né, quem julgará.
E lá ela pode se habilitar e fazer prova, se tiver um advogado contratado, igual do Ministério Público, ou seja, ela não é uma assistente do Ministério Público, ela entra em igualdade no processo, lá na frente, antes, né, melhor, depois dos acordos. Né? Então isso é possível, mas né, com essa discriminação de quem tem condições. É uma discriminação de acesso, finalmente. Normativamente o sistema tem uma resposta, normativamente. Mas na prática tem essa dificuldade. Isso. E aqui a vítima, quando é assistente do Ministério Público, é supletiva a assistência, é subsidiária. Ela não pode, por exemplo, arrolar testemunhas além do número legal se o promotor já usou esse número. Ela só pode acompanhar, né, assistir. E lá ela tem independência quando atua. Sim, porque temos um artigo na nossa Constituição que diz o seguinte: a vítima tem o mesmo direito de exercício da ação penal pública nos mesmos termos que o promotor do Ministério Público. Olha só. Então, muitas das vezes a vítima, e se ela tem um advogado querellante, vão actuar em conjunto com o promotor. Litisconsórcio. Porque essa posição é mais fácil para o advogado particular. Mas ele tem também a possibilidade de fazer uma acusação diferente do Ministério Público. Olha só. Por exemplo, calificando juridicamente por um crime de maior penalidade, solicitando uma penalidade mais alta que o promotor, circunstâncias modificatórias agravantes da responsabilidade que o promotor não está invocando, oferecer prova que o Ministério Público ou o promotor não está oferecendo. Então tem também um âmbito de liberdade a vítima e seu advogado para chegar ao julgamento oral com uma pretensão independente daquela que o promotor sostém. Por quê? Porque um promotor, como já falei, representa os interesses da sociedade. E isso é interessante no julgamento oral. Se vocês projetam esta discussão para um julgamento oral, vamos a ter provavelmente 3 teorias do caso, 3 explicações que competem, que estão em concorrência, para que o tribunal deve escolher alguma delas para resolver. Uma teoria que é proposta pelo promotor, uma segunda teoria que pode ser proposta pelo advogado que representa a vítima, abogado querellante, e uma terceira que é sostenida por a defesa. Então é interessante isso, essa triplicidade, ou 3 vias possíveis para que o tribunal, aquele tribunal colegiado, vá escolher finalmente uma delas para resolver. Sim. Conforme vocês estavam nos explicando, são muitas coisas tão interessantes que eu procurarei tentar seguir uma ordem para não também desviar demais ou voltar e ir voltando um pouquinho ao Ministério Público, Javier, doutor Javier, não existe... Bom, então lá a discricionariedade é do promotor. Ele decide se vai acusar, se não vai, se vai arquivar e fazer então com a sua independência e oportunidade. E o promotor, ele comanda a polícia, a investigação policial. Né? Eu estive lá e vi vocês fazendo contato direto, instantâneo com os delegados, com a polícia. Como é que funciona essa administração da investigação pelo promotor no Chile? En este caso, una de las ventajas que tiene el nuevo sistema procesal penal es justamente esa, que le asigna al fiscal justamente la investigación de los casos, que ésta la ejerza de manera directa. Y en particular en la unidad donde yo trabajo, que puede ser común a otras fiscalías regionales o no, porque recordemos que es el fiscal regional quien establece la forma en que se ejercen o se aplican las políticas de persecución penal en la región. Entonces también tiene que ver con un tema de eficiencia de recursos. En algunas fiscalías se establecen unidades de flagrancia, en otras no. En la que yo trabajo, que es la Fiscalía Santiago Centro Norte, hay una unidad de flagrancia que en la cual yo me desempeño. Y en esa unidad de flagrancia, entonces, le corresponde específicamente, bueno, en todas le corresponde a los fiscales el contacto directo con las policías, pero en particular en las unidades de flagrancia. Nosotros tenemos un sistema que profesor Fabio y con otros profesores han tenido la oportunidad de visitar en directo en Santiago de Chile, y que tiene que ver justamente con un contacto directo desde el primer momento en que se produce la ocurrencia de un hecho que es constitutivo de delito entre la policía y el promotor o el fiscal. Lo que obviamente tiene muchas bondades o mucho impacto beneficioso en la investigación. Por lo pronto, permite dar instrucciones directas a las policías en relación con cuál es
material probatorio que se va a requerir en la audiencia y la calidad de este, qué diligencias se van a necesitar, de qué forma se va a orientar la investigación, qué es lo que se requiere en cuanto a testimonios, a evidencias materiales, para, pensando en que si hay un detenido flagrante, me parece que esto es similar aquí digamos, a Brasil, hay que ponerlo a disposición de un juez dentro de 24 horas para efectuar una audiencia, que entiendo acá es de custodia, allá se llama audiencia de control de detención. En consecuencia, dentro de esas 24 horas hay que poner a disposición el detenido y por lo tanto al fiscal le corresponde dar estas instrucciones. Y esto ha ido evolucionando, porque en un comienzo era todo de tipo telefónico, había un contacto directo, y ahora, a medida que avanza la tecnología, hoy en día tenemos un sistema de terminales computacionales que están instalados en las unidades policiales y en la fiscalía, y que permiten un contacto aún más directo y expedito entre fiscales y policías. Los policías dan cuenta de la ocurrencia de un hecho, dan cuenta si efectivamente en qué consiste el hecho, qué características tiene, si tienen o no una persona detenida al respecto, y el fiscal da las instrucciones, en algunos casos atendida la relevancia del caso, la gravedad del hecho o el tipo de delito que se trate, homicidio, femicidio, casos de notoriedad pública, secuestros, el fiscal suele constituirse en el lugar, en el sitio del suceso. Y eso es beneficioso, incluso se pueden dar instrucciones o se puede hablar con el policía a través de un chat, una comunicación totalmente directa, como pueden ser hoy día las personas que se encuentran conectadas con esta interacción inmediata. Además de esto también tiene un elemento fundamental en cuanto sirve indirectamente también de control a las policías. Porque en la medida que en el sistema antiguo, básicamente, el juez del crimen, que se llamaba, descansaba en la policía. Básicamente lo que hacía era emitir una orden amplia de investigar, y era el policía quien en definitiva llevaba la investigación, lo que hacía además que estos criterios de oportunidad, por ejemplo, que hoy día los ejerce el Ministerio Público, antes los hacía la policía. La policía era la que, como tenía esta orden amplia de investigar, seguía algunas investigaciones, dejaba sin efecto otras, sin ningún control. Bueno, y en el caso, como decía yo anteriormente, del sistema inquisitivo, también era la policía con esta orden amplia de investigar la que determinaba qué diligencias realizaba, cuál era la aptitud de esta, mientras que el día de hoy es el fiscal quien está, el promotor, directamente en contacto con las policías a cargo de esa investigación, y al estar a cargo de esa investigación y muchas veces en el lugar, en el sitio del suceso, en las unidades policiales, también de alguna manera eso desincentiva la ocurrencia de abusos policiales o de prácticas reñidas con los estándares tanto nacionales como internacionales en cuanto al debido proceso. As funções do promotor no Chile, da fiscalia, não são somente criminais, né? Não tem nenhuma outra função. Não. Assim é. E essa é uma das principais diferenças com o Ministério Público aqui no Brasil. O Ministério Público chileno não tem competência, por exemplo, em matérias que sejam alheias ao âmbito criminal. E isso significa também que foi uma definição também que pode ser compreendida por a criação do Ministério Público recentemente. O Ministério Público não tem um desenvolvimento histórico como vocês têm. Então é uma instituição que ainda tem 23 anos. É uma instituição que ainda está consolidando-se dentro de um modelo, de um sistema que ainda não mudou uma geração desde que começou a ter uma aplicação nessas novas regras. Então ainda estamos ajustando algumas coisas. Por isso, para nós é interessante conhecer o funcionamento de vocês, porque temos também muitas coisas que aprender de vocês para poder implementar também no âmbito chileno. Por exemplo, eu recordo que e lembro que uma outra atividade que fizemos aqui no centro com outro professor chileno, que ele é um pesquisador dos crimes ambientais. Chile não tem um desenvolvimento importante no âmbito penal naquela matéria, e vocês têm, por exemplo, competência como promotores para fazer investigações não somente criminal no âmbito de crimes ambientais, e tem também a possibilidade de construir a partir daí responsabilidade das pessoas jurídicas. Chile não tem isso. Então, a partir dessa conversação, a partir dessa entrevista que fizemos aqui, aquele professor chileno começou a trabalhar em uma proposta legislativa para o Chile, que agora se está discutindo para ser incorporada dentro de nosso ordenamento jurídico, tomando essencialmente a experiência brasileira. Olha só. Olha, que bela notícia, Rodrigo, porque lembro, foi antes da pandemia, estivemos aqui contigo, com o professor,
E isso parecia assim, que, claro, era importante nós estarmos, né, informando vocês, mas que isso se transformaria no Chile num projeto de lei, porque nós aqui temos uma função muito mais ampla do que o crime, que é a principal e natural, né, histórica. Mas, principal não digo, né, no sentido de histórica, que nasceu assim. Mas hoje, questões ambientais, consumidor, idoso, infância e juventude, né, e tantas outras. Laboral, aí entendo também. Laboral, do trabalho. Do trabalho, mas é um Ministério Público, né, federal, no caso. Então é bem interessante essa diferenciação que ainda existe lá e que nós também caminhamos aos poucos. Quando o Ministério Público nasceu, nós não éramos assim. Então avançamos, como bem disseste agora, Rodrigo. Uma questão que vocês têm trazido muito para nós é a questão do juiz de garantias, a partir dessa divisão que vocês têm lá entre juízo, né, de procedimentos monitório, simplificado e abreviado, e o juízo oral, que é feito perante daí já o colegiado que vai julgar, e isso restringe até o número de recursos lá que vocês têm. Se pudesse nos trazer essa informação da estrutura do sistema judicial, que para nós é interessante, além de tudo, como é vocês lá, é diferente do nosso aqui, mas reduz muito os recursos, né? E nós temos um problema aqui que é o excesso de recursos e instrumentos de impugnação. Se pudéssemos atualizar sobre isso. Sí, como históricamente falamos com o professor Javier, dessa perspectiva histórica chilena, dos principais problemas que a gente tuvo durante 100 anos foi o problema da imparcialidade do julgador. Historicamente, não tínhamos uma divisão dentro do judiciário para separar as funções de competência material dos juízes, que conheciam todas as discussões preliminares e também eles mesmos dictavam sentenças definitivas. Então, uma contaminação, uma existência de preconceitos dessa informação que era, evidentemente, uma afetação àquele direito a ser julgado por um juiz imparcial. Então, se falou muito dessa necessidade dessa nova reforma que agora temos, de dividir dentro do judiciário o trabalho dos juízes. Então, temos, dentro das duas primeiras etapas, a competência material dos juízes de garantia, onde eles vão resolver todas as petições que os promotores, os advogados das vítimas e os advogados defensores vão formular durante a etapa de investigação e aquela etapa de preparação do julgamento oral. Então, o juiz de garantia tem essa competência e também vai controlar o trabalho dos promotores naquela etapa de investigação. Por quê? Porque os promotores, se eles precisam fazer alguma diligência investigativa que significa uma afetação a algum direito constitucional ou alguma garantia constitucional, ele precisa de uma autorização judicial prévia para fazer essa diligência. Se ele faz essa diligência sem contar com aquela autorização judicial, então o juiz de garantia pode excluir aquela prova por considerar que foi obtida com vulneração de garantias fundamentais ou bem prova ilícita. Então, nessa linha, precisávamos ter um tribunal diferente, completamente diferente que aquele que conheceu as etapas preliminares. Então foi criado um tribunal colegiado que tem um nome de Tribunal do Juízo Oral e no Penal, Tribunal do Julgamento Oral, que somente conhece o julgamento oral, somente isso. E por que é importante? Porque aquele tribunal colegiado não conheceu absolutamente nenhuma das discussões prévias. E com isso, o sistema chileno considerou, dentro do contexto do procedimento ordinário, respeitar por primeira vez aquele direito a ser julgado por um juiz imparcial. Mas qual é o problema, que já também o professor Javier anticipou, e como você falava, Dr. Fábio, sobre a existência dos procedimentos especiais. E isto é interessante para analisar para vocês, porque temos aí, em minha perspectiva, um problema importante dentro de um excesso de competências que os juízes de garantia têm dentro do sistema chileno. O sistema chileno entregou a competência material para que os juízes de garantia dictem sentenças definitivas em todos os procedimentos especiais. E qual é o problema? O problema, desde uma perspectiva de interpretação de respeito a ser julgado por um juiz imparcial, é o que falava o professor Javier, que somente 8 ou 10% num desenho inicial dos casos são levados a um julgamento oral. Mas agora, na prática, temos uma porcentagem que não supera os 5% dos casos. Então, temos um problema porque a maioria
dos casos, a maioria da porcentagem dos casos que ingressam no nosso sistema, vão a ficar dentro da competência dos juízes de garantia. E a maioria dessas decisões está inserida dentro desses procedimentos especiais. E alguns deles são, desses procedimentos especiais, a aplicação direta daquela influência norte-americana do plea bargaining, onde temos essa possibilidade de ter justiça negociada, justiça penal negociada, onde evidentemente se privilegia a gestão dos casos por sobre uma obtenção da verdade, uma discussão de fundo, de qualidade sobre o material probatório, e estamos privilegiando então uma simplificação do processo, uma renúncia a obter uma discussão que persiga estabelecer a verdade processualmente, e estamos privilegiando então essa gestão dos casos com essa infração aí dentro desses procedimentos especiais, onde o mesmo juiz que conheceu a audiência de custódia, de controle de detenção para nós, aquele mesmo juiz que discutiu e resolveu sobre medidas cautelares pessoais, como por exemplo uma prisão preventiva, ele mesmo vai dictar uma sentença definitiva dentro desse procedimento especial. Aquela grande virtude que se fala dentro do procedimento ordinário, que respeita o direito a ser julgado por um juiz imparcial, não se cumpre na lógica dos procedimentos especiais. O juiz de garantias nasceu para ser um juiz que cuidasse das garantias e não julgasse, mas ele acaba julgando quase todos os casos lá. Sim, interessante o que você fala, Fábio, por quê? Porque originalmente o nome, a denominação do juiz de garantia, inicialmente era juez de control de la investigación. A única função dele iba a ser controlar os promotores. Mas nunca foi desenhada originalmente uma competência para que ele também dictasse a sentença definitiva. Porque evidentemente esse era o principal problema do sistema antigo. Mas agora, depois, com o debate parlamentar, foi mudado o nome, juiz de garantia, e se entregaram finalmente novas competências materiais, que agora ele tem muitas funções, além daquela originária que era somente controlar o trabalho dos promotores. O nosso colega José Eduardo Coelho Corsini faz a seguinte pergunta. Bom dia. Como a investigação e mesmo flagrante estão sob o comando do Ministério Público, existe lá o cargo que aqui se chama delegado de polícia e quais suas funções? A polícia tem algum comando estrutural que se comunica com o Ministério Público, que chefia as investigações ou que comanda, ou não existe essa figura? No, no existe esa figura. ¿En relación al caso concreto? Pregunta el colega. Estructuralmente. No, en general no existe, entiendo, esa figura del delegado. En términos de investigación, es una paradoja. En términos de investigación es el fiscal quien ejerce la investigación. Obviamente las unidades policiales tienen sus respectivos comisarios, o prefectos en autoridades, dependiendo de la autoridad de la misma comisaría o de tipo regional, pero ellos no intervienen en la investigación y no tienen facultades por diseño, normativa ninguna. Digamos, el contacto directo es entre quien dirige la investigación, el fiscal, y los policías. Y entonces no existe este tema que indicar de intervención en los casos en concreto, ¿no? Nesta linha do Dr. Corsini, a quem saudamos aqui, Dr. Javier, Dr. Rodrigo, então, quando acontece um crime, uma contravenção, que vocês têm os dois também lá, né? A polícia informa o promotor no sistema, é eletrônico, né? Exatamente. Alguém chegou lá e registrou que sofreu uma agressão física. Eles informam o promotor, é isso. E aí o promotor começa a dizer o que quer. Sim. E em alguns casos, dependendo da gravidade do crime, é possível que o promotor se dirija diretamente à unidade policial a instruir pessoalmente as diligências que o policial deve fazer aí. Por isso, como fala o Dr. José Eduardo, sim, o Ministério Público diretamente, nos crimes flagrantes, essencialmente, instrui. E muitas vezes, pessoalmente, Javier, por exemplo, como promotor de crimes flagrantes, ele tem também uma obrigação, como critério de atuação geral dentro do Ministério Público, a obrigação de constituir-se pessoalmente nas unidades policiais quando se está falando de um crime com uma penalidade importante. E quando falamos de criminalidade de uma penalidade baixa ou de bagatela, como se diz doutrinariamente, o promotor pode falar pelo telefone e também mediante um sistema computacional onde ele vai online revisando, autorizando, instruindo as diligências. Então é
é uma troca que é feita com uma imediatez muito interessante. Por quê? Porque temos, como disse o professor Javier, uma obrigação de levar aquele imputado perante um juiz de garantia num prazo máximo de 24 horas. E essa audiência deve ser feita com muita informação para que o juiz de garantia ele vá resolver se aquela detenção foi legal ou foi ilegal. Então, para resolver aquilo, o juiz precisa ter informação. E quem entrega aquela informação? O promotor. Sim. Y les quería hacer un pequeño contrapunto. No obstante que quien dirige la investigación es el fiscal, el promotor, y da las instrucciones se da la paradoja en nuestro sistema, y es algo que es debatible en la comunidad jurídica en general y entre los operadores, que no existe facultades disciplinarias del fiscal respecto de los policías. Entonces, claro, eso tiene el inconveniente, que si hay algún mal desempeño, porque ya de la parte penal estamos hablando que se puede instruir incluso de oficio una investigación penal cuando se notara alguna conducta reñida con la ley, digamos, con los estándares legales, que sean constitutivos de un delito. Pero de manera administrativa, cuando hay un mal desempeño en la causa o alguna conducta, por ejemplo, una no asistencia a declarar a un juicio, la actuación del promotor es simplemente oficiar a la autoridad superior del policía para que él vea o estime si instruye algún tipo de sumario o algo. Entonces, eso por un lado le da al fiscal un gran poder en cuanto a la investigación de los casos y las instrucciones directas, pero por otro lado, en relación con las consecuencias o algún mal desempeño, no tiene una consecuencia directa en la posibilidad de imponer sanciones o medidas disciplinarias o abrir una investigación disciplinaria. Uma informação interessante, que muitos sabem provavelmente, mas que não custa nós acentuarmos, é que no Chile não existe o Tribunal do Júri. Né? Não existe isso lá. E existe alguma intenção de fazer existir o Tribunal do Júri, ou isso lá é um assunto que não se debate? Historicamente no Chile tivemos júri somente pelos crimes contra imprensa, que foi derogado no ano 1925. Então temos aí um ponto histórico onde Chile sim tem uma experiência a propósito de um crime particularmente específico, mas sim tivemos um júri que se foi feito implementando o modelo inglês do júri, mas depois foi completamente derogado e hoje alguns professores, alguns políticos falam da necessidade de implementar para levar a outro nível o sistema acusatório, a implementação de um tribunal do júri, como por exemplo tem agora o sistema argentino. Mas não tem ainda um apoio dentro do mundo, do ponto de vista acadêmico e também político. Podemos dizer que, por exemplo, que nossa nova proposta constitucional, aquela que foi já rejeitada e aquela que se está trabalhando agora, nenhuma delas considera implementar constitucionalmente o Tribunal do Júri. Então é um assunto adormecido, provavelmente. Exatamente. Perfeito. Vinha falando antes, doutor Javier, doutor Rodrigo, essa estrutura do judiciário lá que limita os recursos que nós temos aqui, talvez bem mais ampliada, muitos mais recursos. Então existem aqueles 3 procedimentos especiais, né, que são, vou chamar genericamente de simplificados, né, menores, que se resolve e quem decide ou por acordo ou se tiver que julgar porque não houve o acordo é o juiz das garantias, né? E também o procedimento ordinário que é oral, né, perante já um colegiado de 3 juízes, né? Então se pudessem explicar um pouquinho essa passagem e como fica quando isso é julgado, ou seja, pode recorrer para quem? En este caso, básicamente el proceso penal tiene las 3 etapas distintas, una etapa de investigación, una etapa de preparatoria, que ambas se realizan o se verifican ante el juez de garantía, y después tenemos la etapa de juicio oral, que es la que interviene este tribunal de juicio oral en lo penal. En este caso, entonces, si se llega... La única limitación, iba a señalar eso, porque si bien el Ministerio Público en general, y eso es importante recalcarlo, que el promotor tiene
la decisión, efectivamente en base a los criterios de política criminal o de la propia institución, de determinar qué casos van a salir alternativas. Con esto quiero decir que suspensiones condicionales del procedimiento, por ejemplo, acuerdos entre el fiscal y el imputado, pueden incluso darse los requisitos, pero el fiscal no decidir llevar el caso a una suspensión condicional, porque hay otro tipo de consideraciones, porque por ejemplo se trata de un caso particularmente complejo o violento de violencia intrafamiliar, de delitos de violencia intrafamiliar, o hay una circunstancia de género, entonces ahí hay un elemento discrecional respecto del fiscal y de la política que tenga el servicio. Lo mismo respecto del procedimiento monitorio, el procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado. O sea, si un fiscal no quiere someter una investigación a esos procedimientos especiales, no lo hace. No existe, digamos, la única limitación normativa que hay es respecto de los delitos que tienen una pena inferior a 540 días de presidio menor. Esos casos no pueden llegar a juicio oral. También por un tema de descongestión del sistema. Esos casos necesariamente tienen que ir a procedimiento simplificado. Esa es la única limitación. Y en relación con la instancia de juicio oral, lo que se hace es que efectivamente, como existe una centralidad, una importancia de la oralidad, como son estos jueces orales, que son tres, un organismo colegiado integrado por tres jueces orales, un juez presidente, un juez redactor de la sentencia y un juez integrante, quienes conocen la totalidad de los hechos ocurridos, pero hay que tener presente que ellos no conocen nada de lo que ocurre en las etapas anteriores. Investigación, justamente para resguardar esta garantía de imparcialidad, no conocen nada de lo que ocurre en cuanto a la etapa de investigación y a la etapa de preparación. Ellos solamente conocerán los hechos en la medida en que se ventilen y se expongan las pruebas en el juicio oral. Y en este sentido, si es que se dicta una determinada sentencia, el modo de impugnación es por la vía del recurso de nulidad, que tiene la particularidad que se interpone ante este tribunal oral para que sea conocido por la regla general las Cortes de Apelaciones. Y excepcionalmente puede conocer de ello la Corte Suprema cuando se trate de una causal que tenga relación con vulneración de garantías fundamentales, o bien cuando se establezca por parte del recurrente que respecto de una determinada interpretación existen criterios distintos en las Cortes de Apelaciones. Entonces se pide un pronunciamiento de la Corte Suprema. Y la particularidad que tiene es que, como es tan central, tan importante el juicio oral y está vinculado a un principio de inmediación que implica un contacto directo entre la prueba que se rinde en el juicio oral y los jueces orales, esa posibilidad o esa dinámica del juicio oral no es posible de reproducirse o no está presente en el Tribunal Superior. En consecuencia, ese Tribunal Superior tiene vedado discutir los hechos y solamente tiene que pronunciarse respecto del derecho, y por eso es un recurso, un medio de impugnación de derecho estricto. Es decir, tiene causales señaladas expresamente por la ley, tiene unas causales genéricas y otras específicas que pueden darse a lo largo de la investigación o en el juicio mismo, en el desarrollo del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia. Entonces, quando o juiz de garantia e o juiz oral, que daí são três, decide, só cabe um recurso de nulidade. Exatamente. Para o Tribunal de Apelação. Ponto. Não se poderá mais discutir fatos. Não. Os fatos se exauriram aí. No máximo, a nulidade. E aquilo que foi produzido aqui, que é sempre oral, né, vocês têm lá o princípio da oralidade, né, total, não vai chegar ao tribunal para apreciar aquele recurso de anulação. É só a petição que vai chegar lá. É isto? Exatamente, e tem uma competência que reduzida ao Tribunal Superior para conhecer unicamente da causal ou as causales que são invocadas pelo recorrente, mas não tem uma competência para revisar integramente os fatos e o direito. Somente se vai pronunciar sobre a causal específica, e como é um recurso de nulidade, o poder que tem um Tribunal Superior é decir, se encontra razão naquela petição, ele vai anular, como regra geral, a sentença e o julgamento oral, que deve ser feito novamente por um tribunal diferente, de uma composição diferente que aquele que conheceu o primeiro julgamento. E o que você falava, Fábio, é interessante. Por quê? Porque também vinculado com a pergunta que fez o Dr. José Eduardo,
Se fizéssemos um símil, uma analogia com o que você tem sobre os inquéritos policiais. Dentro do sistema chileno, a polícia vai fazer um informe, um inquérito que é levado perante o Ministério Público. O promotor vai trabalhar com essa informação durante a etapa de investigação. Mas o promotor vai precisar, depois, se ele decide levar aquele caso a um julgamento oral, ele vai precisar que aqueles funcionários da polícia sejam considerados naquele julgamento como testemunhas do Ministério Público. Sim. Então, por isso é interessante aquela função das polícias, porque não somente eles trabalham numa etapa inicial, Sim. sino que são fundamentais naquela etapa do julgamento, porque são os principais testemunhas que o Ministério Público tem. Claro. E a palavra deles é valorada, é aceita no juiz oral? É como se fosse qualquer testemunha. Perfeito. Mas, evidentemente, tem um valor de persuasão maior que se fosse uma testemunha, um civil, por exemplo, que está contradizendo o que diz o policial. Sim, porque nós aqui estamos com um problema com isso. Há uma proposta, uma tendência até de diminuir o valor do depoimento do policial. Isso para nós é um problema, porque ele conhece os fatos. E nós levamos tudo junto com o processo, o inquérito, como bem disseste, o doutor Rodrigo, todos os documentos vão. Lá vocês não há os documentos, né? É oral puramente, né? A audiência e a prova. Exatamente, temos uma proibição expressa, como regra geral, de fazer uma leitura dos documentos que o policial realizou durante a etapa de investigação. Algo que me disseste, Dr. Javier, Dr. Rodrigo me disseram, é que uma perícia, por exemplo, um exame de corpo de delito, que é feita pelo Ministério Público junto à polícia, quando for levado a juízo, no juízo oral, não é o documento que vai, é o depoimento do perito. Así es. Digamos, la prueba que se rinde en el juicio oral, primero existe libertad probatoria. Y entonces se puede generar prueba tanto por el Ministerio Público como por las víctimas, como hemos visto, o por las defensas incluso. Pero sí, siempre como quien lleva la investigación es el Ministerio Público, cuando se realizan peticiones de diligencias, se realizan al fiscal, al promotor, por parte de la defensa o por parte del querellante o de la víctima, y es él quien estima si esas diligencias son conducentes o no en la investigación, y las acepta o las rechaza. Y ahí hay una posibilidad también de que intervenga el juez de garantía en el sentido de discutir sobre la pertinencia o no de esas diligencias. En relación con lo que me preguntaba del doctor Fabio, de los informes de peritos, claro, en ese caso se acompañan durante la etapa de investigación la pericia, pero en el juicio oral quien declara es el perito, especialista respecto a una determinada ciencia o arte, que es el perito, tiene que prestar su declaración en el juicio oral. Solamente se permite recurrir a su informe o a su pericia para los efectos de recordar algún punto, pero el valor que tiene es a través de la declaración del perito, que da cuenta la metodología que utilizó para hacer el peritaje y cuáles son sus conclusiones. Excepcionalmente, se admiten algunas pericias por lectura, que son las pericias que están vinculadas a la alcoholemia, porque la verdad no tiene una mayor, digamos, dificultad más que acreditar la graduación alcohólica que tiene el conductor del vehículo, o por ejemplo un informe de ADN. Esos sí se pueden incorporar como se incorporan en el juicio oral como documentos a través de su lectura, pero la regla general es que la pericia se hace, o el medio de prueba de la pericia se hace mediante la declaración del perito en el juicio oral. Estamos vendo que está aumentando o número de participantes conforme vamos avançando no tempo, e o tempo é precioso, não temos muito tempo. Gostaríamos de ficar aqui toda a manhã e à tarde ouvindo vocês, mas assim, os colegas que estão, as pessoas que estão acompanhando podem perguntar, por favor, como já foi feito pelo Dr. Corsini. Talvez assim, deixando vocês muito à vontade sobre o que querem informar também, de curiosidades, de situações específicas, mas qual é o principal problema hoje de criminalidade no Chile? Como estão lá vivendo com relação à criminalidade? É grande? Quais são os principais problemas? Eu acho que seria interessante escutar o professor Javier, porque ele é o promotor dos crimes flagrantes na capital do Chile. Javier trabalha como promotor
no capital Santiago do Chile, onde temos a maior quantidade de crimes dentro do nosso país. Então ele tem muita experiência porque ele começou trabalhando desde o primeiro dia da reforma em Santiago e ele pode fazer graficamente aquela mutação que tivemos respeito da gravidade e da presença de criminalidade organizada que agora que a gente tem dentro do Chile. E por isso é ponto interessante que o professor Javier, já falamos também com alguns alunos durante esta semana. Eu acho que seria interessante, Javier, que você comentasse aquela mutação e aumento de alguma família de crimes particularmente. Sí. Bueno, en particular la realidad que enfrentamos el día de hoy, después de que hay un periodo en que la criminalidad desciende, básicamente por la pandemia, que es algo que afectó, digamos, todos los órdenes de nuestra vida, incluso la vida criminal o delictual, si lo podemos decir así, como normalizando. Después de esos caídas los indicadores, luego de terminada la pandemia, o más controlada la pandemia, lo que ha pasado es el recrudecimiento en particular de los delitos que están vinculados a la criminalidad organizada, tráfico de drogas, armas, tráfico de armas o desempeño de armas, tanto armas convencionales o regulares, como la mayoría que son armas modificadas, armas de calibre importante o armas que son llamadas de fogueo, de fantasía, adaptadas, y que tienen un ingreso que es difícil o poco controlado en el país. Y además el surgimiento de bandas, básicamente, de fenómenos de bandas criminales, y no pocas asociadas, y quiero hacer la distinción, digamos, porque en todos los países, en particular en los de Latinoamérica, tenemos el fenómeno migratorio, pero en este caso en el país hemos tenido en el último tiempo el surgimiento de bandas de importantes de criminalidad que no tenían la violencia con la que actúan actualmente. Nosotros hemos tenido siempre bandas dedicadas, locales, dedicadas al tráfico de drogas, etcétera, pero ahora tenemos una, por ejemplo, tenemos una clásica que es venezolana, que es el llamado Tren de Aragua, que son básicamente ingresos por el sector norte del país. En la zona de la primera región es muy complicado, que está asociado a droga y está asociado a homicidios. Casi la mitad, los homicidios se han doblado en el último tiempo en Chile, y en particular cerca de un 50% de esos homicidios, aproximadamente, tienen que ver además con crímenes que se producen entre bandas, los denominados ajustes de cuenta, y que tienen que ver justamente por el control, por ver cuál organización criminal prima sobre la otra. Y que, por cierto, hay que investigarlo como si fuese cualquier otro homicidio, porque no es posible, no es permisible en una sociedad, por más que se trate de homicidio respecto de personas que delinquen o que cometen delitos, igualmente tienen que aclararse, porque si no, de lo contrario, eso implica de alguna manera ir normalizando la ocurrencia de estos hechos, y eso en una sociedad, en un Estado democrático de derecho, no se puede permitir. Em Chile não havia tanta criminalidade como agora, e essa criminalidade está organizada com também estrangeiros que estão entrando no Chile para criar os seus focos, é isso, né? E a população vê isso como, porque vocês tiveram essa reforma em 2000 para cá, totalmente, né, revolucionária no sentido de que antes sistema inquisitivo, agora sistema acusatório. E como a população vê essa situação? A legislação que vocês têm hoje, há uma boa aceitação ou há também críticas? Como é que está isso lá perante a população? Depois de 23 anos de aplicação das novas regras processuais penais, o principal problema, o principal perigo que tem a consolidação da reforma processual penal no Chile é aquele ponto que o Dr. Fábio fala, a falta de legitimidade dos princípios do novo sistema. ¿Por quê? Porque temos, como qualquer país latino-americano, Brasil, Chile, Argentina, Perú, etc., uma cultura histórica marcadamente inquisitiva. Nossa comunidade, nossa opinião pública tem uma expectativa do sistema penal como um ideal sistema punitivo. Então não consegue ainda internalizar que um sistema seja feito a partir do respeito das garantias e direitos daquelas pessoas que estão sendo investigadas.
Entonces critica muito o sistema chileno como se fosse um sistema que foi criado para resguardar a posição dos imputados e que esqueceu a posição das vítimas dentro do que significa um sistema processual penal. Então, nosso próprio legislador, que é aquele que realizou aquela reforma, aquela mudança no ano 2000, aquele mesmo legislador, até agora, depois de 23 anos, fez aproximadamente 33, 35 reformas ao mesmo Código Processual Penal. Muitas delas têm um impacto negativo. ¿Por quê? Porque são mudanças que são marcadamente inquisitórias. Então temos mudança dentro de um Código Processual Penal que tem uma tendência acusatória, com mudanças posteriores incorporadas dentro desse código que são marcadamente inquisitivas. E isso fala muito da nossa idiosincrasia cultural. Uma comunidade altamente inquisitória que entregou regras e normas acusatórias, e isso ainda não termina de ficar consolidando-se como se fosse uma legitimidade dentro de nossa comunidade, porque a partir daí, repito, nosso legislador se alimenta dessa opinião pública. Como os legisladores, os parlamentares chilenos são eleitos, como em qualquer outro país, pela votação popular, eles não vão implementar nenhuma outra reforma adicional dentro do sistema processual penal que vá em uma linha, por exemplo, de incrementar as garantias, de melhorar a execução das penas, melhorar o que significa a vida dentro das cárceres para baixar os níveis de hacinamento, não. Agora, as reformas vão numa linha de um marcado populismo penal. E esse é o principal perigo que hoje tem nossa reforma processual penal, porque já muitas pessoas estão falando de a necessidade de voltar ao sistema antigo, com críticas aos juízes de garantia de que eles são extremadamente garantistas. Aquelas expectativas que as vítimas têm, que os promotores, porque elas falam que o promotor não investigou para favorecer minha posição, sino que investigou para favorecer, por exemplo, uma posição ou um acordo com um imputado. Então, muitas vezes as vítimas ficam também com umas expectativas frustradas do sistema. Então, isso é um problema que deve ser olhado com maior profundidade. Eu acho que é interessante para vocês, como o sistema brasileiro, quando vai implementar a figura do juiz de garantia, olhar isso, olhar esse fenômeno, que não é suficiente uma mudança legislativa por si sola, porque precisamos de mudar nossa mentalidade inquisitória. Não tem nenhum impacto fazer uma mudança legislativa marcadamente acusatória se não temos essa mudança interna de nossa mentalidade que caminhe em conjunto com essa mudança. E esse é o problema que Chile tem, que a gente temos até agora, que não logramos coincidir essas expectativas. Quería complementar, solamente señalar que, digamos, lo otro que siempre se produce o que es complejo con el fenómeno criminal, compartiendo lo que señala el profesor Ríos, es que la criminalidad avanza mucho más rápido que las herramientas legislativas, porque no tienen que respetar nada, digamos. Entonces es un tema de dinero, de internación de armas, etc. Entonces las modalidades se van modificando y se van modernizando. Las modalidades para cometer los ilícitos suelen ser muy ingeniosos los sujetos que cometen delitos, digamos. Y en ese sentido sí hay, digamos, compartiendo la primera parte de las modificaciones legales, pero sí hay otras modificaciones legales que han sido buenas, digamos, que tienden a hacer más eficiente la persecución penal, que están derivados con el establecimiento, por ejemplo, ampliar los delitos base en relación con los lavados de activos, con la responsabilidad de las personas jurídicas, en ampliar técnicas especiales de investigación que antes se ocupaban solo a nivel de tráfico de drogas, como el agente revelador, y otras parecidas, la entrega vigilada, etcétera, informante, ampliarlos no solo a la ley de drogas, sino que a otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos contra la propiedad, para ir en persecución de las mafias que se dedican al robo de autos y posteriormente a la comercialización de esos autos. Existen incluso autos que son sacados del país vía zona norte, hacia Bolivia y otros mercados, son desarmados, o son lo que se llama como duplicados o gemeleados, que se les sacan papeles distintos, digamos, con una patente distinta y se les duplica. Entonces, para combatir todas esas cadenas que son de varias personas,
personas que roban adolescentes o bandas de adolescentes que roban con intimidación esos vehículos, después los entregan y esos vehículos tienen un valor, les pagan un cierto valor por cada vehículo y los entregan a otras personas que los duplican o los desarman y los venden o desarmados o los transfieren hacia otras zonas del país. Y en ese sentido, la modificación legal sí, digamos, ha sido provechosa en esa parte, compartiendo lo otro que señala el profesor. Pergunta do Corsini. Certo. Creio que me cabe fazer a derradeira pergunta aqui do nosso encontro, que é também uma pergunta do nosso amigo Corsini, que questiona se há algum movimento de alteração do modelo processual penal chileno a partir da eleição da nova Comissão Constitucional, se há discussões nesse sentido. Se discute muito a propósito disso, o que pergunta o Dr. Corsini, essencialmente dentro do Ministério Público, da estrutura do Ministério Público, essencialmente pela duração extensa do mandato do Promotor-Geral de Justiça. Como falou o professor Javier, no Chile a duração do Promotor-Geral de Justiça tem uma duração de 8 anos. 8 anos. Que para vocês é chamativo, né? Porque aqui no Brasil tem uma duração que é de 2 anos. Então, se discute agora a necessidade de implementar constitucionalmente uma redução daquele período, porque nosso presidente da República, por exemplo, tem uma duração de 4 anos. O promotor tem uma duração que duplica aquele período. Então, pode ser aí, porque ainda não temos uma proposta consolidada de um texto constitucional. Se está trabalhando ainda nisso. Mas esse foi um ponto que se discutiu na proposta anterior, se discutiu agora num novo processo de eleição do nosso Promotor-Geral de Justiça e provavelmente será uma das alterações dentro da estrutura do Ministério Público a nível constitucional. Dentro da estrutura do judiciário não temos maior debate sobre isso, ¿por quê? Porque aquelas primeiras, os debates iniciais na etapa anterior, que foi rejeitada daquela proposta, aí se discutiu, por exemplo, a incorporação do Tribunal do Júri no Chile e foi imediatamente também rejeitado pelos constituintes. Mas agora, o análise, especificamente, eu acho que estará nesse ponto que eu falei dentro do Ministério Público, propriamente tal. E também pode ser, evidentemente, também temos essa expectativa dessa consolidação, novamente constitucional, da Defensoria das Vítimas, que é uma dívida ainda que o sistema chileno tem. Muito bem. O tempo, repito, é curto, doutor Luciano? Só depois fazer uma fala no encerramento. Exato, claro. Então, eu deixo a palavra também, já para encerramento, aos doutores Javier, doutor Rodrigo, se querem se manifestar para encerrar. Depois nós também faremos nosso encerramento. No, yo solamente agradecer de nuevo la invitación. La verdad es que me he sentido muy grato con ustedes. Espero que haya sido de utilidad las exposiciones, los comentarios. Agradezco también las preguntas y la atención y la cordialidad dispensada. No tengo más que palabras de agradecimiento. O mismo que o professor Javier, agradecer novamente pelo convite, Dr. Luciano, Dr. Fábio, a todo o pessoal aqui do centro do Ministério Público, aos colegas também que participaram online de nossa conversação. E isto é um ponto inicial, como falávamos também naquele primeiro encontro, de estabelecer pontos de contato entre os promotores chilenos, os promotores brasileiros, entre os professores chilenos e os professores brasileiros, alunos de graduação chilenos e brasileiros, porque temos muito aprendizagem entre nós para implementar mudanças positivas em nossos sistemas. Nós temos que aprender muito de vocês. Eu acho também, humildemente, que nós também podemos aportar muito ao debate brasileiro. Então, atividades como esta são frutíferas nessa linha e estamos profundamente honrados com o professor Javier de estar aqui com vocês e esperamos também ter novamente a possibilidade de ter conosco, dentro de nossa universidade, dentro do Ministério Público chileno, a presença de vocês também para escutar sua experiência e trocar esses conhecimentos que são úteis para ambos países. Muito obrigado pela atenção aos colegas que estão aí. Doutor Luciano. Só agradecer a presença dos professores, professor Javier, professor Rodrigo, e agradecer ao público. Nós chegamos a ter 72 pessoas logadas, é um sucesso. Eu sempre comparo isso, é um pequeno auditório lotado, que esteve acompanhando um debate muito interessante. E esse aprendizado que nós fizemos hoje a respeito de um país irmão,
um país vizinho e que passa por discussões muito interessantes a partir do momento em que o seu Ministério Público é jovem e ainda enfrenta as dores do crescimento. Eu acho que de hoje também resta um desafio para nós, Fábio, que é justamente de promover essa antiga ideia de um encontro dos Ministérios Públicos, né, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, o Cone Sul, para que nós possamos trocar experiências, fazer um intercâmbio de projetos e nos conhecermos. Somos todos colegas e enfrentamos realidades que não são tão distintas, né? Ainda mais aqueles nas grandes metrópoles. Então, eu agradeço a todos e agradeço aos colegas, amigos que aqui estão e digo aqui, em nome do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que são sempre muito bem-vindos. A casa é de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E de minha parte, também, em nome da própria FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, em nome aqui do CEAF, junto de todo o povo gaúcho, certamente, agradecer do coração a presença de vocês, a bondade de vocês estarem aqui, porque aos colegas, amigos que estão e amigas que estão assistindo, acompanhando, eles vieram sem custos para nós, vieram, né, de boa vontade. Então, estão compartilhando essa experiência, como o doutor Luciano disse, o doutor Javier, o doutor Rodrigo. Essa troca de vidas, de experiências, de vivências, faz com que todos cresçamos. Nós temos muito a aprender, sim, doutor Rodrigo, né, um pouco a colaborar para a interação e o avanço das instituições, do sistema de justiça e, com isso, da sociedade, para que tenhamos uma vida melhor. Então, eu quero agradecer mais uma vez por tudo que vocês estão fazendo, as portas que abriram para nós também lá no Chile, e dizer que, inclusive, em outubro haverá um grupo de alunos e professores da FMP que estarão no Chile visitando, por organização de vocês e nossa, o sistema lá. Então, será muito interessante também esse evento. E agradecer a todos e a todas que estiveram conosco, a bondade de estarem acompanhando as perguntas, a participação, e desejar que tenham todos aí um bom fim de semana e muita saúde e felicidades. E um último agradecimento, eu não poderia deixar de fazer, a equipe do CEAF, que nos proporcionou aí, com muita presteza, né, nessa semana a organização do evento. Muito obrigado a todos vocês. Isso, porque foi assim, bem rápido e foi muito profícuo. Então é isso, estamos encerrando a atividade.